Boa tarde, gente. Bem-vindos ao Speak, nosso terceiro e último dia desse Speak de 2024. Né? A gente vai fazer uma oficina de arte e som hoje. Para quem não sabe, o nosso Speak desse ano ele teve o tema de mulheres na área gamer. Então, a gente trouxe um pouco dessa capacitação, uma capacitação que a gente oferece no nosso processo seletivo dentro da nossa equipe de games. Enfim, espero que vocês aprendam um pouquinho do que a gente passa para os nossos treinos todo o período. Então, acho que é melhor a gente começar se apresentando. Né? Meu nome é Larissa, eu sou estudante de engenharia ambiental aqui do Cefet e sou também membro do grupo estudantil. Atualmente, eu faço parte do marketing da Blogs, sou atual presidente do ramo e sou membro de ação aí da equipe de games. Já fui do I também, que é a equipe que está comandando esse evento. Então, muita alegria estar aqui hoje. Oi, gente, eu sou a Thaís, eu faço parte da engenharia eletrônica aqui no Cefet, também faço parte do ramo. Meus cargos são liderança em games na UFBAT e também eu faço parte da WeCombat. Agora a gente vai começar a oficina oficialmente. Isso. O jeito que vai funcionar aqui hoje é que eu vou começar e eu vou explicar um pouquinho dessa parte de som. E depois eu vou passar a palavra para a Thaís e ela vai falar um pouco sobre a parte de arte. Acho que essa é uma oficina muito interessante da gente estar apresentando aqui no Speak, porque normalmente quando a gente fala sobre construir jogos, a gente fala muito sobre plataforma, programação, aquela parte ali por trás, e inteiramente a gente fala mais dessa parte criativa, que é uma parte que dá muito trabalho, que a gente tem que estudar muito. E é muito importante para vender o jogo, assim, todo o sentimento do jogo, como senão um jogo sem arte, sem música também não existe. Como. Então é uma parte muito importante que a gente fala muito pouco. Então acho legal a gente estar passando isso aqui na apresentação de hoje, né? Então vou começar. Nossa, beleza. Vamos lá. Então, a gente começando agora pela parte de som, a gente consegue dividir a música em 3 partes principais, que são elas ritmo, harmonia e melodia. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma na apresentação de hoje. Então, começando pelo ritmo, a gente tem que ele é a marcação do tempo da música, né? E ele é medido em BPMs, que significa batidas por minuto. E isso a gente já consegue usar para transmitir o sentimento para a música de acordo com o que a gente quer. Então, eu trouxe 2 exemplos. Um é esse prelúdio do Chopin. Então, ele está em 40 BPMs, é um BPM bem pequeno, né? É uma música bem devagar. E a gente vê que isso dá um sentimento bem de uma coisa arrastada, quase difícil de ouvir, né? De tão devagar para nossa música. Em contrapartida, eu trouxe um outro exemplo aqui, que é a Marcha Turca, do Mozart, que tem um BPM de 140, então, assim, muito maior, o BPM já é um pouco... realmente tem que alguma coisa acelerada. Então, se a gente parar para ouvir... Então a gente vê que é alguma coisa com certeza com muito mais energia do que a música do Chopin que a gente acabou de ouvir. E isso não se dá só por conta do ritmo, né? E de ser uma música acelerada devagar, mas com certeza é uma coisa que influencia nisso. Outra coisa que eu botei aqui é que o ritmo é medido por barras e pulsos. Eu acho que isso é um pouco melhor de visualizar no sequenciador de batidas que eu botei aqui. Então tá ali no sequenciador de batidas que vocês conseguem ver. E aqui dá para ver certinho que a gente tem 4 barras, tá? No ritmo de 4x4. Então aqui precisa mais escura tem uma, no cinza mais claro tem outra e a última centro não. Em cada barra eu tenho 4 pulsos. Então 4x4 significa 4 barras, cada uma 4 pulsos. E assim a gente vai subdividindo e alocando as batidas em cada uma. Tem isso também, então a gente está trabalhando com ritmo, a gente trabalha com instrumentos de percussão. São instrumentos que a gente não trabalha com notas musicais, mas sim eles produzem batidas. Você normalmente consegue já ritmos bem interessantes só testando e alocando ali padrões dentro do sequenciador de batidas. E eu recomendo que quem estiver em casa tendo construir sua própria música, que só vai realmente botando coisas em tambores diferentes e testando como é que eles funcionam e a sonoridade deles, isso é bem legal. Mas para ajudar todo mundo também, realmente eu ponho aqui uma desconstrução de como a gente faz batidas e alguns padrões de ritmos comuns que vocês podem querer usar. Então, primeiro, desconstruindo
o que é uma batida e o que eu vou usar para falar sobre esses ritmos. Primeiro a gente tem uma coisa que eu vou chamar de base. A base eu botei aqui que é a marcação que dá início ali, a gente usa ela como referência para as outras batidas. Ela normalmente é uma coisa mais grave, enfim, porque a gente precisa de uma referência para construir as coisas em cima dela, uma base, né? Então aqui a gente pode ver que eu usei o meu kick, eu botei ele no início de cada barra, né? Como eu disse, as barras aqui são que tem cinza claro e cinza escuro. E eu uso isso para sinalizar para quem está ouvindo minha música que quando toca o kick é porque eu estou tocando de barra. Então essa é a minha base. Em seguida a gente tem o que eu chamei de motor. O motor ele vai se contrapor com a base e ele vai dar pra gente essa sensação de continuidade. Então, se a gente ouvir, isso pra mim já dá uma sensação de realmente progresso a mais pra música, essa variação da base do motor. Geralmente a gente usa a caixa, que a gente está usando algum software em inglês, é o Snap, que dá esse som um pouquinho mais alto pra gente ouvir. E, além disso, a gente vai ter um outro elemento que eu chamei de constante, que é só uma coisa que ela vai ter intervalos regulares e ela vai unir tudo pra gente. Então, se a gente ver aqui essa constante. Normalmente a gente usa o hi-hat ou o cymbal, que são, assim, é um som realmente mais fraco e ele consegue ficar de fundo com mais facilidade. Essa batida, inclusive, eu já vou estar usando ela aqui de exemplo como a nossa batida pop-pop. A gente consegue usar isso na nossa música. É uma, assim, bem simples, é uma batida simples, mas ela ainda dá uma coisa bem energética pra gente. É uma batida que ela é usada em muita música, ela é muito comum. Então, isso não dá estranhamento para quem está ouvindo. Como exemplo disso, eu deixei duas músicas aqui. Uma do Animal Crossing, do Cake. Então a gente tem uma variação assim, mas é essa batida aqui, que cruz, né? E aí você tem a constante ali com o hi-hat. E outra que eu trouxe, essa aqui do Undertale, que é a música mais. Então, mesma coisa, ela usa o mesmo tipo de batida e a gente vê que é alguma coisa bem energética. Não muito, eu vou dar exemplos que a gente consegue botar mais energia na nossa música. Mas assim, bem energética e bem comum e bem familiar. Então é interessante de usar isso. Se assim, você não tiver ideia do que você quer usar para sua música, essa é um bom caminho para você começar. Em seguida, eu trouxe aqui a batida de jazz. Então, o jazz eu notei aqui que ele é usado para transmitir isso de um ambiente mais relaxado, descontraído, uma coisa bem segura, bem comum. Por isso a gente vê que eu estou usando o hatch e o cymbal, daqui para ficar na tela, que são, como eu disse, essas batidas um pouco mais fracas, então a gente uma coisa mais de fundo realmente. E aqui a gente vê que o hatch, ele é a minha base, ele está sendo usado aqui para muita gente pelo extra. E o cymbal ele está sendo usado como a variação, né, o motor, e ao mesmo tempo como constante. Então, eu botei os dois ali e eu fiz esse padrãozinho. Então, eu trouxe dois exemplos também. Um é de um clássico, o jogo do Ratatouille para PS2, que eu gostava muito. Eu sempre tive tem essa batida de jazz. O hi-hat. E eu trouxe também outra música do Animal Crossing, se não me engano, do Hotel. Então, a mesma coisa da que eu vi bem esse padrão do jazz. E os dois são ambientes assim, que são ambientes para você matar tempo no jogo, sabe? Enquanto você não tem pra fase nenhuma, tem aquele meio que lobby antes de você continuar na próxima fase. Essas duas músicas são usadas em momentos assim no jogo. Enfim, é realmente isso que eu vejo, né? Um sentimento bem relaxado, um lugar bem calmo. Próximo tem a batida de rock acelerado, vou botar aqui pra gente ouvir. Então, ela é muito parecida com aquela batida de pop rock que eu mostrei no início, mas enquanto a de pop rock eu tinha aqui
o kick se alterando com de Né a cada barra, então tipo uma barra kick, uma barra de Né, uma barra kick, uma barra de Né. Isso eu juntei aqui, dá pra ver que eu tenho o kick aqui no início, e aí no meio da minha própria barra que eu vou com kick eu já botei o de Né, e aqui eu já tenho a mesma repetição de seguida. Então, tipo, é como se fosse o mesmo padrão de batida, mas eu peguei tudo e juntei. E eu nasci. Então, eu tenho mais informação em menos tempo. Isso transmite pra gente uma coisa mais acelerada. Então, realmente, eu acho que essa que transmite mais energia de todos os exames que eu vou mostrar aqui. E, enfim, eu trouxe 2 exames também. Um é o Pokémon Small, do Mario Kart. E o outro é um tela do Sonic Adventure 2. Entendeu? E são 2 jogos, né? Os 2 focados ali em corrida, então são 2 músicas que você precisa muito transmitir realmente isso de o seu player querer correr e avançar, né? Então é interessante que eles usaram esse tipo de batida para isso, né? Em seguida a gente tem a de metal. Um pouquinho. A de metal a gente vê que eu meio que inverti o que eu falei que normalmente é usado no início, né? Então eu tenho o hatch, que normalmente é constante aqui como base, e eu tenho o kick, que normalmente é base como constante, no dia que está sendo trocado direto, né? E o que isso muda dentro da minha batida? Isso muda que o kick, como eles são mais grave, mais pesado, e como ele está com constante, isso dá essa sensação de metal pra gente. Eu trouxe um exemplo do Lollipop Chainsaw, que eles usam esse tipo de batida. Como eu disse, eu botei aqui que o metal ele transmite muito essa coisa de tensão pra gente, ao mesmo tempo de adrenalina. Então essa música ela toca enquanto você tá lutando com o boss, e eu acho que é realmente por isso que é um jogo que você tá tentando talvez transmitir um sentimento mais pesado, uma luta ali com o boss, com alguém difícil, um momento difícil do jogo, você quer que o seu player fique tenso, aí sim você põe metal. Vai botar também no hotel e vai estar tocando metal no fundo, não é bem assim. Além disso, eu botei aqui Bossa Nova, que é bem usado no videogame também, eu gosto bastante, quando dá uma vida. Então, como é que eu fiz para construir essa minha batida de bossa nova? Eu botei aqui uma constante, que é o hatch, que está sendo tocado aqui em pulso sim, pulso não, que a gente consegue ver. A minha constante é o kick, só que em vez de eu botar só no início de cada barra, você vê que eu botei um padrãozinho ali. Então, a cada 5 pulsos eu ponho 2 separados por um só. É mais fácil ver visualmente, então, eu acho. Tem 5 e depois eu tenho 2 aqui do lado. E além disso, eu tenho esse outro meu padrão aqui com hash que também não é regular. E essa que é a chave da bossa nova. Você não vai fazer padrões muito irregulares das batidas, mas se você vai fazer vários padrões diferentes e alocar eles em outro. E isso é a chave que gira aquilo de sentimento de bossa nova pra gente. Então, eu trouxe 2 exemplos também, uma do Sonic Unleashed, vamos ver. Precisa ver bem, a gente consegue ouvir essa batida. E o outro é do Undertale. E outra também é essa, do Hotel do Undertale. Então, pela emulador, a gente consegue ter esse padrão de bossa nova. Como eu botei aqui também, a bossa nova é usada para transmitir uma coisa bem calma, bem relaxada, você está ali salvando o jogo, não está acontecendo nada de adrenalina, de ação nenhuma. E a bossa nova ela também é bastante usada, eu vejo, para transmitir isso de uma coisa praiana, sabe? Uma coisa tropical. Então, tem vários jogos que quando você está no nível de praia, de mar, eles põem bossa nova. Talvez isso porque seja criado no Brasil, a gente liga no Brasil como local de praia. Mas existem vários exemplos disso. Eu costumo usar na capacitação, porque aqui a gente não vai ter capacitação toda para vocês, porque é só uma oficina.
mas a gente pegou um pedacinho do que a gente transmite para os nossos treinos, como eu disse lá no início. E eu ponho um exemplo que é do Zelda Majora's Mask. E, assim, você visita vários povos diferentes, lugares diferentes, e em cada um você aprende uma música. E a música que a gente tem dos Horas, que é o pessoal que vive na praia, é uma bossa nova, se chama realmente New Wave Bossa Nova. E eu acho isso muito interessante, que eles realmente pegaram uma bossa nova para ligar isso de ser o pessoal da praia. E próximo, eu acho que é o último, isso. É quando a gente tem um jogo, uma música sem batida nenhuma. Isso é capaz de acontecer. Eu botei aqui que transmite um sentimento mais de ser algo estático pra gente. Então, vamos ver meu exemplo. Essa música é uma música também da Undertale, e ela é uma música que toca na Snowdin Town, que é uma cidade que ela é toda congelada, no meio de Natal, coisas desse tipo. E em músicas assim de inverno, de Natal, de fases que são do gelo, elas normalmente não usam batida. Por quê? Porque isso acaba transmitindo isso de frio pra gente. A gente fica frio, a gente se mexe pouco, a gente está ali congelando. Né? Então não tem por que você fazer uma música muito energética com imitação, você vai fazer uma coisa mais estática. Inclusive, se vocês ouvirem mais um pouquinho dessa música do Undertale, vocês vão ver que ele na verdade usa alguns sinos, porque sino a gente liga com Natal, Natal a gente liga com neve, neve a gente liga com frio. Então, enfim, também dá para usar sinos caso vocês queiram fazer alguma fase de neve. Além disso, sem batida, eu já imagino alguma coisa tipo alguma caverna, algum nível desse tipo vazio, escuro. Não faz sentido você botar batida para, enfim, transmitir energia de progressão de tempo. Talvez seja mais interessante você fazer alguma coisa estática assim. Eu vou partir agora para harmonia e melodia, que elas já trabalham com notas musicais ao invés de batidas. Aliás, essa transmissão está sendo gravada, mas ela vai ser estreada aí no canal do YouTube do Val. E eu e a Thay, a gente vai estar aí no chat ao vivo para conversar com vocês, responder perguntas. Então, se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente está falando aqui, sobre software, sobre, enfim, algum assunto realmente, se quiser saber mais alguma música, perdeu o nome de alguma música que eu falei, quer saber, é só botar aí embaixo no chat ao vivo que a gente vai estar conversando com vocês. Beleza? Prosseguindo, falando um pouquinho sobre notas musicais, que a gente vai falar sobre harmonia e melodia. Primeiro, eu quero falar sobre acordes. Os acordes eles são usados principalmente para trabalhar a harmonia, que é essa parte mais do fundo da música, enquanto a melodia é a parte mais da frente, é aquela parte que você canta normalmente, né? E a harmonia é o instrumental. O acorde, então, ele é usado para fazer a harmonia. E, enfim, primeiro, o que é um acorde? Um acorde, ele nada mais é do que um conjunto de notas musicais. E aí você pode construir ele de vários jeitos diferentes. Eu botei aqui os dois tipos de acordes que são mais comuns, que são o maior e o menor. A gente costuma dizer que o maior ele soa feliz e o menor ele soa triste. Então, se a gente ouvir aqui o maior, a gente tem o acorde feliz. Se eu ouvir o menor, eu tenho o acorde mais triste. Um é usado... Como é que a gente faz isso de um acorde maior e menor? Qual é a diferença, né? Na verdade, a diferença deles é que um é construído usando a escala maior e um é construído usando a escala menor. E o que são escalas? Escalas, elas são padrões de tom e semitom, já pré-definidos e que transmitem essa sensação para a gente. Um semitom, ele é quando você passa de uma nota, por exemplo, para ter meu dó, e vou para a nota exatamente ao lado dela. Então, seria meu dó sustenido, ou aqui o meu si. Então, aqui eu tenho semitom, um semitom, um semitom, um semitom. E um tom, ele é só um conjunto de dois tons. Então, se aqui eu tenho um semitom e aqui um semitom, daqui para cá eu vou ter um tom completo. Mas, ao invés de pensar, tipo, tá, esse acorde está sendo construído em cima da escala maior ou menor, para eu saber se é um acorde maior ou menor que eu estou usando na minha música, eu não consigo ligar isso de forma assim tão direta. Então, eu prefiro perceber se ele é maior ou menor só contando os intervalos de semitom e tom entre cada um das componentes. Esses acordes que eu estou mostrando para vocês na tela, eles são as tríades, eles são os acordes mais simples que tem, porque eles têm só 3 notas, que a gente chama de a tônica, a terça e a quinta, em relação a ela.
Então a gente vê que aqui no meu acorde, eu até escrito errado, para vocês considerarem a contagem de semitons que está aí no slide. Mas a gente vê que da minha tônica para minha terça, eu tenho 3 semitons aqui, eu tenho 3 teclas. Enquanto aqui eu tenho 2. Então quando eu tenho um acorde maior, eu tenho isso de 3 semitons e depois 2 semitons, ele vai ser maior. Então quando eu estou tocando, eu vejo só, tá, é 3 ou 2 ou 2 ou 3, aí eu percebo. E aqui no menor é justamente o contrário, você tem que da tônica para terça. Eu tenho 2, e da terça para quinta eu tenho 3. Então, não sei se faz sentido para vocês podem usar o método que vocês preferirem para dizer isso. Mas na minha cabeça eu prefiro contar esses semitons de educação na escala que o acorde está sendo construído. Falando um pouquinho mais sobre acordes, a gente tem também os acordes aumentados. Eu falei que as tríades eles são de mais simples, mas vocês podem aumentar só incluindo um monte de nota musical, basicamente, dentro do seu acorde. Então eu botei aqui um exemplo. Isso é um acorde, e eu gosto bastante desses acordes, e eles são 4 notas. Isso acaba dando um sentimento de mais aberto para o seu acorde, eu gosto bastante. Então, normalmente, quando eu estou fazendo música aqui do pessoal do ramo, eu já comecei a trabalhar com esses acordes de 4 notas, porque eu gosto bastante deles. Mas, enfim, vocês podem inserir qualquer nota ali dentro e ainda vai ser o acorde. Algumas funcionam, algumas não, mas é saudável testar, eu recomendo. E além disso, eu botei aqui do lado algumas progressões de acorde. O que isso significa? Elas são já convenções que são comumente usadas e que por isso elas já transmitem certo sentimento para a música. E vocês podem realmente só pegar uma progressão de acorde famosa e usar na música de vocês. Não é errado, não é ruim. Inclusive, é até bom, é uma coisa que a gente faz bastante. Eu botei alguns exemplos aqui. Essas progressões, elas usam essas noções que a gente realmente tem quando a gente escuta a música. Então, quando eu pego uma escala e eu estou construindo acordes em cima dela, e eu faço, por exemplo, na minha escala aqui de Dó, e eu pego o acorde que ele começa na nota de Dó, ele é o 1. Quando eu pego na nota de Ré, que é a segunda, ele é o 2, depois o 3, o 4, e assim vai até a minha escala está se repetindo. E a gente tem essas noções de que o 1, por exemplo, ele dá uma sensação de conclusão, enquanto o 5 normalmente ele dá uma sensação de suspensão, de tensão. Então as progressões de acordes que vocês estão vendo aqui na tela, e muitas outras que são infinitas mesmo, que eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre, elas trabalham mais um pouco sobre isso de talvez terminar no 1, terminar no 3, terminar no 5, e isso dá sensações diferentes para vocês. Então, pesquisem sobre progressões de acorde, testem progressões de acorde diferentes e pesquisem também sobre como que elas são usadas em música normalmente e qual sentimento que elas dão para a sua música. Vou prosseguir aqui. Eu botei um pouquinho sobre ritmo harmônico também. Eu vou só falar sobre, não me aprofundar muito, mas ritmo harmônico ele é um assunto muito extenso e, enfim, que dá para a gente falar horas e horas sobre eles. Mas o que eu trouxe aqui sobre esse assunto é de você preencher partes diferentes da música. Então, eu falei aqui sobre ritmo, harmonia e melodia. E essas são realmente as 3 partes principais, mas elas não são as únicas. Vocês podem botar muitas outras partes dentro da música de vocês. Quando eu apresento capacitação dentro do ramo, eu costumo falar que ritmo harmônico é para você pensar igual um cachorro-quente. Então, para você montar um cachorro-quente, você tem pão e salsicha, é isso que você precisa. É isso que você precisa para construir essa música. Mas a gente não come só o cachorro-quente com pão e salsicha. A gente põe molho, a gente põe ketchup, a gente põe milho, põe ovo, enfim, cachorro-quente brasileiro, a gente põe tudo ali dentro. E fica mais gostoso desse jeito, né? Então, quando vocês estão construindo a música de vocês, é a mesma coisa. Vocês têm harmonia, melodia e ritmo, tá ótimo. Isso é a música já. E, enfim, essa já é a base, você já construiu. Mas, se você quiser, você pode encher mais ali em partes diferentes para ajudar a construir uma música mais dinâmica, com mais energia, e parecer até um pouco mais profissional. Então, eu botei aqui um exemplo do tema principal do Sonic, da Movida. Então, a gente vê que ele usa partes, olha. Essa está sendo transmitida da música toda. Aí eu tenho a minha melodia, que ela tá, enfim, é a parte que eu canto. Essa parte, ela começa, tem uma canção no início, tem uma canção no final, tem uma que ela toca durante a minha melodia toda. Então o que eu faço? Eu tô preenchendo partes diferentes. Eu tenho uma que ela toca durante a melodia toda, eu tenho uma que toca só no início, tenho uma que toca só no final, tenho uma que toca só no meio.
E isso chama mais a atenção da gente, porque é mais coisas para a gente perceber, mais coisas para a gente usar. Prosseguindo, eu trouxe aqui um estudo de caso para a gente do Koji Kondo. Quem não conhece o Koji Kondo, ele é um compositor da Nintendo. Ele é muito famoso, ele escreveu, por exemplo, músicas do Mario, então aquela música do Mario principal que vocês conhecem, foi esse cara que fez, ele é muito fera. E eu vou usar aqui alguns exemplos de um outro jogo que ele trabalhou, que foi o Zelda Ocarina of Time, que jogo Zelda. É muito bom, é um jogo que a música é muito importante nele, então eu gosto de trazer esse exemplo, porque são realmente trilhas sonoras marcantes. E o que eu quero trazer hoje do que o Koji Kondo faz nesse jogo é como ele usa a melodia subindo e descendo para construir ou dissolver tensão dentro da trilha sonora. Então, a ideia é que quando você tem uma música que ela está subindo, e eu digo bem literalmente mesmo, se você ver aqui, as notas elas estão realmente subindo em relação às outras, você tem que isso constrói tensão, isso te dá energia. Então, vou botar aqui para tocar. Então a gente vem a melodia subindo e se constrói tensão. Essa é a música de quando você acha um item e você está esperando ali para ver o que é. Enquanto isso, se eu pegar uma música que está descendo, e essa é a música de quando você perde o jogo, então você vê que é bem dissolver tensão. E como eu disse, bem literalmente, vocês conseguem ver nessa música que ela está assim, ela está realmente descendo, né? E o Koji Kondo, ele usa isso não só de forma macro, mas também de forma micro, quando ele está construindo as melodias dele. Então, trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro é a música que toca a canção da Saria, né, que toca na floresta que vamos ver. Então a gente consegue perceber isso bem presente nesse comecinho da canção da Saria, que é a canção da floresta aqui. Eu até botei aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Então a gente tem esse início que está vendo que ele está subindo, a gente tem realmente uma melodia subindo. Então você está construindo tensão. Isso a gente consegue imaginar como se fosse perguntas e respostas musicais. Então ele faz uma pergunta subindo, que é essa. E aí ele responde descendo. Percebe que ele desceu? Então, se você pegar essas trilhas sonoras desse jogo, do Zelda, você consegue perceber que várias trilhas sonoras, a melodia ela é construída dessa forma. Quando você começa essa pergunta da melodia subindo, você termina ela descendo e você tem uma coisa bem equilibrada. Eu trouxe aqui um outro exemplo, deixa eu ver, que é aqui, que é a canção da Tempestade, que é aquela do Moinho, que é uma bem famosa, né? Então a gente vê aqui também que ela é uma melodia que ela começa subindo, e aliás, subindo muito, vamos ver aqui. Então tá vendo que ela sobe uma oitava inteira, coisa pra caramba, e aí você responde isso com... Então você termina descendo, e aí você tem alguma coisa bem equilibrada. Eu acho interessante a gente pensar nisso quando a gente está construindo uma melodia, que às vezes você está tocando e você se cobra, você vai subindo, e você está construindo tensão, você nunca dissipa isso. E acaba ficando uma coisa muito legal. Então, ver realmente onde você começou, para onde você está indo e onde você vai terminar, é uma forma bem interessante de você ver isso de construção de melodia. Além disso... sim. Última coisa que eu vou passar aqui hoje, contexto. Eu acho que é a parte mais importante para vocês estarem pensando quando vocês estão construindo uma trilha sonora, porque a gente está numa capacitação de arte e som e a gente não está falando só de arte isolada e de música isolada, a gente está falando de arte e som voltada para videogames. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai estar associado a um personagem, a uma história, a uma mecânica, a uma jogabilidade. E isso é muito importante vocês estarem pensando quando vocês estão construindo a música de vocês. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é que eu disse que o Koji Kondo ele sempre faz ele começa uma pergunta subindo
e ele termina a pergunta descendo para a gente ter ali um equilíbrio. Mas a gente tem uma grande exceção dentro desse próprio jogo, que é o Ocarina of Time, que é a Canção do Sol, e eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Então a gente vê que ele tem uma pergunta aqui. A pergunta, ela começa subindo, só que ele responde isso subindo mais ainda. Então, só que vocês descerem, por que vocês vão fazer isso se o próprio Kojima não fez isso no jogo dele, né? Porque, então, não é uma regra, né? Não é uma regra. Primeiro, não existe regra para nada quando a gente está falando de música, de artes também, né? A gente tem certos padrões, ideias e convenções que a gente usa para construir a nossa música, mas que vocês podem quebrar a qualquer momento. E o Koji Kondo fez isso aqui. Ele tem uma coisa que ele costuma fazer, mas que ele preferiu não fazer na Canção do Sol. Por quê? Eu disse para vocês que quando eu subo, eu crio tensão, quando eu desço, eu diminuo tensão. Só que a Canção do Sol, ela é tocada quando o dia começa. Inclusive, esse tema mesmo que eu construí na FL Studio e eu botei aqui pra vocês, ele é tocado toda vez que o dia começa no jogo. E se vocês já jogaram esse jogo, vocês sabem que quando você tá ali no campo de Hyrule e anoitece, você não consegue fazer nada. Você não consegue continuar com a missão, você não consegue entrar em cidade nenhuma. E é um saco, você tem que realmente só esperar até o dia amanhecer. E aí, quando o dia amanhece, você fica, nossa, finalmente eu vou poder continuar com o meu jogo, eu vou poder continuar com essa missão. Então, a Canção do Sol toca isso quando a gente está começando, continuando a nossa aventura. Então, por que o Koji Kondo ele ia dissipar a tensão numa música dessa? É o completo oposto. Você tem que realmente criar atenção, criar expectativa para você estar animando o seu jogador para jogar. E é exatamente isso que ele faz com essa música. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é do tema que toca no Templo da Floresta. Vamos ver. Se vocês perceberem, quando a gente escuta essa música, a gente tem que ela não sobe muito, não desce muito, ela não tem uma batida constante. Enfim, ela não vai para lugar nenhum, ela não cria tensão, ela não dissipa tensão, ela só tá ali dando volta, parece, né? Mas, enfim, é exatamente isso. Ela tá realmente tentando isso de deixar a gente preso. Porque essa música, ela toca numa dungeon, ela toca no Templo da Floresta, quando você tá ali resolvendo puzzles, você tá tentando sair do templo. E faz muito sentido pro Koji Kondo ele fazer alguma coisa que vai te deixar com essa sensação de estar perdido, de estar dando volta, se você tá dentro de uma dungeon. E, enfim, pra quem jogou o jogo sabe que chega uma hora que fica um saco você escutar essa música dentro da dungeon. Eu já muitas vezes jogando Zelda eu tive que realmente tirar o fone e parar de ouvir a música pra continuar jogando. Porque é uma coisa que deixa a gente realmente, assim, enlouquecendo. Enfim, eu acho que isso da parte de som, o contexto tem muito a ver com aquilo que eu falei no início também. Eu dei vários exemplos de batida e cada uma delas transmitem um contexto para você no jogo. Inclusive, se você não der batida nenhuma, isso também traduz uma coisa diferente dependendo do contexto do seu jogo. Espero que vocês saibam um pouquinho mais dessa parte de som agora. Eu recomendo muito também que vocês façam estudos de caso dos compositores favoritos de vocês. Isso é uma coisa que ajuda muita gente, a gente saber como que as músicas que a gente gosta funcionam. Isso. E, enfim, acho que é isso. Então, vou passar agora para a arte. Então, vamos falar sobre a arte no projeto. Eu dividi aqui em 3 tópicos: o tema, a forma e o conteúdo. Aí aqui tem uma ilustraçãozinha sendo feita. O tema, a gente vai levar em consideração que a gente está fazendo uma arte, uma ilustração, um design para um jogo. O jogo, assim como qualquer conteúdo, né, qualquer projeto que for feito, vai ter uma regra a ser seguida de coisas que tem que ter no jogo. Vai ter que ter a interação, demonstrar as regras, né, de cada personagem, os obstáculos, vilões, objetivos e a ambientação.
Tudo isso vai ser explorado pela arte, pelo design e pelas ilustrações que vão ser feitas, né? Aqui um mini exemplo que todo mundo conhece, que é o Mario. Você consegue ver bem, ó, a fonte, o cenário, o vilão. Tudo isso tem que ser o mais claro possível para quando a pessoa for jogar, o usuário for interagir com o jogo, seja algo que você olha e fica, ok, isso é isso, tal personagem é tal personagem, e por aí vai. Isso é uma coisa que o Mario faz muito bem. Faz muito Qualquer bem. que não tenha jogado o jogo, você começa a jogar e você sabe que é o vilão, que é o personagem que você tem que fazer. Você já sabe o que é o cenário, o menu, e tem vários jogos que fazem bem isso. É algo que varia muito dependendo de jogo para jogo. Vai ter jogo que vai ser algo mais complicado, que vai ter um contexto muito maior. Ou o Mario classicão, né, que vai estar bem estabelecido. Aí aqui falando um pouco mais sobre o tema. O tema terá uma série de componentes a serem desenvolvidos para contar uma história desejada pela equipe. Ou seja, a imagem vai ter que falar mais que 1000 palavras, ou seja, vai ter que explicar bem o que vai ser abordado no jogo. Aí sobre o design e a arte. Tem diversos conceitos que o design vai ter que abordar, que é o objetivo, a regra, as fases e o contexto que deve ser transmitido pelo usuário. Os sentimentos na arte tem a música, que já foi abordada, os gráficos, a interface, e você tem que demonstrar, geralmente pela arte, o que aquela pessoa vai sentir. Não demonstrar, tipo, você vai sentir isso, mas você vai mexer com os sentimentos da pessoa que está jogando o jogo, né? Aqui, componentes de um jogo. Como a gente disse, tem a interface, o menu, as regras, o design, o enredo, os sentidos. Eu trouxe um exemplo que é o Kimama, que eu acho que todo mundo conhece, que tem bem estabelecido tudo isso. E só de você ver, você consegue perceber o que aquele jogo está te oferecendo. Aqui é uma gameplay super rápida, mas dá para ver exatamente tudo, entendeu? A personalidade do jogo, pela paleta de cores também, você consegue ver que é um jogo mais fofo, relaxante. Isso tudo transmite para a pessoa que está jogando o contexto geral da história. Você anda uma história tranquila, básica, que é tipo uma pessoa cozinhando, ou um apocalipse zumbi. Tudo isso depende da narrativa, né, que vai ser escolhida. Agora falando sobre a forma na arte e no design. A forma vai ser como você vai representar o que você quer passar, o sentimento que você quer passar. Então, tem vários componentes que vão desenvolver, né, isso. Tem a questão dos formatos dos personagens, formatos geométricos que seguem diversas combinações. As cores que vão transmitir algo diferente também. Tudo isso pode se complementar, tanto para passar um sentimento único, por exemplo. Quero passar tristeza, então vai ter todos os componentes para deixar o personagem com uma cara de triste e tal. Ou você pode unir coisas diferentes e criar uma contradição no personagem. Tem a questão das silhuetas também, que é o formato, e as sombras. Aí tem um mini exemplo de como esses formatos geométricos podem mudar o sentido. O personagem mais quadradão, assim, você vê mais um ar sério, aí com um cabelo assim diferente, você vê algo mais extrovertido, e isso tudo pode se contradizer com o resto que você colocou. Por exemplo, a cara de zangado e, tipo, essa aparência dele mais delicada, mais fofinha, entendeu? É incrível, só o cabelo ser redondinho, ele já, cara de boa. Já fica com cara de fofinho, já ficou igual o Steven Universo. Então, ó, por exemplo, eu trouxe aqui os personagens do Steven Universo.
porque tem muito isso de usar os formatos geométricos para transmitir uma ideia e, às vezes, utilizar mais de um formato geométrico ao mesmo tempo. Ó, por exemplo, todos têm uma silhueta, né, uma sombra assim, em destaque, que você consegue ver bem aquele personagem. E também, alguns personagens meio que têm características contraditórias. Por exemplo, a Lápis, ela tem um cabelo um pouco parecido com uma pérola, de ser um triângulo, assim, que passa bem uma noção de lógica, mas ao mesmo tempo ela tem as asas redondinhas, tem suas cores que passam uma visão de melancolia, de tristeza. Tudo isso é crucial para contar a história que você quer passar para o público. Ó, por exemplo, a Jasper também, ela tem os cabelos bem com um triângulo e o corpo dela é uma visão mais triangular para passar força. Todos os personagens acabam entrando nesse formato geométrico. Aqui tem um exemplo bem reduzido de, por exemplo, ó, o círculo, aí passa uma visão mais amigável, o quadrado já passa algo de força, de seriedade, e o triângulo já passa aventura, dependendo do lado que está o triângulo, porque pode passar mais uma questão de estabilidade ou de inteligência, mas tudo isso, essas combinações são cruciais para contar uma história para o público. Agora, falando sobre cores, eu trouxe paletas de cores de shorts. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um curtas que é do Carros, inclusive, que é esse do Fantasminha, que fica perseguindo. Eu não sei se você já viu. Carros é um negócio que você pensa já tipo, animado, feliz e tal, mas pela paleta de cores e pela história já passa uma outra visão do que geralmente é representado. Por exemplo, tem um uso bem marcante da cor azul, porque a cor azul mostra esse negócio de místico, assustador, melancólico, que é o que o protagonista sente no curta, né? E por ser um azul mais brilhante, né, mais neon, já passa uma visão de magia. Um exemplo também de cores que são contraditórias é a felicidade, né, a alegria do filme do Divertidamente, né? Então, para vocês verem aqui, tem bem a cor amarela, né, e tem essa questão do brilho. Não sei se vocês conseguem lembrar, porque aqui eu trouxe uma versão mais conceito. Então tem um amarelo, que é a felicidade, mas ainda tem um pouquinho de azul, porque o personagem ainda sente essas questões de melancolia. No filme mesmo tem essa questão de não basta ser só feliz, tem um pouquinho, as coisas se complementam. Então a paleta de cores é algo muito importante para você demonstrar aquilo que vai ser passado na narrativa. Agora, ó, sobre as sombras. Isso. O formato do personagem. Pelo formato, você consegue demonstrar o personagem sem você ver. Por exemplo, aqui tem muitos personagens que eu acho que eu nem cheguei a ter um contato, mas eu consigo lembrar deles só pelo jeito que eles são representados. Aqui, o Mickey, você nunca vai esquecer do Mickey, não importa, porque mesmo sem você ver a cor e a cara, a forma que ele possui demonstra muito bem o personagem, entendeu? Então, é uma maneira de você destacar aquilo que você está representando. Também você pode fazer algo que tenha menos detalhes ou com mais detalhes, mas uma forma diferente, assim, é algo que é bem importante para fazer um personagem marcante. Então, ó, tem vários personagens, muitos eu acho que a gente nem vai saber o nome. Por exemplo, essa aqui eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar só de ver a forma. Não preciso saber o nome, não preciso nem lembrar às vezes o que foi ou aonde eu assisti. Mas essas coisas destacam os personagens da maioria. Aí aqui uma questão de sombra e luz.
a sombra consegue passar bem emoções também, como você pode ver. Pode ser, aqui ó, uma sombra que vem a luz de cima e a escuridão por aqui. Já passa todo aquele cenário de filme de terror, assim, de colocar a luz, assim, contar uma história. Ou pode passar também um ar de esperança, quando a luz vem na frente. Então, isso é crucial na ambientação. Você consegue ver aqui pelas cores que tem certos formatos que a luz pode dar. Por exemplo, aqui já fica mais, né, clarinho, porque está mais distante. E aqui fica mais forte, porque é algo mais próximo. É como montar um cenário de teatro, por exemplo. O que estiver mais próximo vai estar mais forte, e o que estiver mais longe, assim, no teatro, você vai estar vendo menos. Então vai ter uma cor mais clara, vai ter tipo, mais sombra. Tudo isso é importante. A luz e a sombra também pode te revelar qual é o material daquilo que está sendo representado. Por exemplo, aqui tem uma roupa, mas se você colocar certa luz, você consegue ver, não, isso daqui é um jeans. Mas tem muito uma questão de depender do jogo que você está representando. Por exemplo, alguns jogos vão ter mais detalhe e realismo. Por exemplo, o Resident Evil vai ter muito mais detalhe, porque você está vendendo a ideia de um apocalipse no mundo real, né? Agora, um jogo, por exemplo, o Pokémon, não vai ter tantos detalhes, não vai ter isso porque é mais algo fofo para a pessoa se entreter e se divertir. Sim, mais cartoon. Então tem várias variações, assim. O conteúdo é aquilo que você está contando, ou seja, vai usar todos os componentes que a gente falou anteriormente. Geralmente você vai pensar, por exemplo, eu quero contar uma história sobre um personagem fofo que vive no mundo fofinho. Então você vai pensar todos os componentes que encaixam nisso e vai desenvolver a partir daí. Pra ver. A bolinha rosa. Sim. Todo rosa. Então, você vai pensar, tipo assim, ok, como é que eu vou representar um personagem fofo? Vou usar um círculo, que já é... Aí coloca uma cor fofa, você vai juntando as coisas. Vai ser a união de todos esses conhecimentos que a gente falou anteriormente para contar aquilo que você deseja. E isso é usado em todo o projeto, tanto na arte, na ilustração, no design, quanto na música. Porque na música você pega muito isso de ritmo, que vai transmitir uma ideia. Isso. E coloca. Não adianta um cano que tá falando pra pessoa que vai pensei exatamente isso. Já vai ficar muito contraditório. A melhor coisa não adianta você botar música bonitinha do Dark Souls. Tudo se une no final para contar essa grande história, né? Aí agora, um exemplo é o CPX Survivor que a gente está fazendo. A imagem que eu tirei do meu celular não está das melhores. Mas como você pode ver, já dá para perceber que é um personagem meio sério, né? Num ambiente meio de trabalho, mas ao mesmo tempo ele tá lutando aqui contra os vilões, usando arma. Dá para ver que o vilão tem cara de bravo, assim. E também acho que vai dar para colocar um heavy metal depois. A coisa também bem escura. Sim, bem sério, né? Bem... Apesar de ser fofinho, sim, tem esses elementos também que dá um carinho pro jogo. O contraste também pode ser crucial assim, para você contar uma história diferente, né? Destacar o personagem. Dá para colocar uma música fofa no menu e no jogo incrível, incrível. Colocar um heavy metal. Então, é um exemplo aqui nosso, né? Sim. E é isso. Finalizou. Então, vamos para o encerramento? Vamos para o encerramento. Então, gente, obrigada pela atenção. Obrigada para quem está aí assistindo ao vivo e quem vai assistir depois. Eu queria tirar um tempinho aqui também para agradecer o pessoal de eventos do I, a equipe toda do I, o pessoal de produtos, de mídias, até o pessoal de projetos
acaba trabalhando e ajudando muito também nessa questão do sticker. A gente tá botando um novo. Comprei, olha que lindo. Acabei de comprar. É um evento que a gente trabalha muito duro e, enfim, esse é o último dia de 3 dias, né? Sim. E é um tema que eu particularmente amo demais, que é mulheres nessa área de games. Nós duas somos mulheres. Sim, e trabalhamos de games do ramo. Então é uma coisa assim muito especial. Então agradecer principalmente a Virginia, que foi quem me chamou para estar apresentando aqui hoje, que é a nossa coordenadora linda, maravilhosa, que estava já presente nos 2 dias e que cedeu esse espacinho para a gente apresentar aqui. E acho que dá para deixar um beijo também para a equipe de games. Com certeza, de games, que é o pessoal que está trabalhando com a gente todo dia, toda semana. Enfim, essas coisas que a gente aprendeu, que a gente tem esse privilégio realmente de passar para os nossos clientes, para os nossos membros desse período, foi tudo por conta dessa equipe. Então, enfim, além disso, obrigada quem está assistindo e espero que vocês saiam um pouco mais seguros, com uma noção um pouquinho melhor de como construir essa parte mais criativa dos videogames de vocês. E se não, é só chamar a gente no Instagram, @3sfet e @uicefet. Sigam a gente, sigam as nossas redes e a gente está sempre falando sobre conteúdo assim, técnico e criativo do que a gente desenvolve dentro do formulário. É isso. E, gente, peguem esses exemplos e testem, entendeu? Pega e tenta fazer um personagem fofinho aí, seja com círculo ou misture mais de um elemento e testa aí no falo. Exatamente. Pra você passeador de batida da louca, sim, sabe? É sempre bom. Não, é sempre bom assim testar e ver o negócio acontecendo e ficar também, nossa, eu consegui fazer isso, deixa eu fazer mais e mais. Quando você vê, você tá preso nesse mundo. É isso. Muito bom. É muito bom. Foi isso. É isso. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Obrigada.